Olá a todos os colegas traders e apostadores, sejam bem-vindos. No meu canal falamos sobre trade esportivo, falamos sobre apostas Panther, eu dou palpites e dicas. O propósito do meu canal é passar tips de forma gratuita e eu passar meu conhecimento de forma gratuita. Porque quando eu comecei no trade esportivo, meu amigo, era muito caro, cursos, ninguém ensinava nada a ninguém. E eu coloquei na minha cabeça a ideia de que se um dia eu aprendesse e ganhasse dinheiro com isso, eu iria, certo, passar meu conhecimento para o pessoal de forma gratuita. Então vamos lá. Vamos começar aqui com uma rápida análise dos jogos da Copa do Brasil. Desculpa, Campeonato Brasileiro. Vamos começar aqui com Vitória e Cuiabá. Isso aqui é um possível cenário. Veja que a posição entre eles é muito semelhante, o que mostra que pode ser um jogo equilibrado. O retrospecto das duas equipes não é interessante. O Vitória, querendo ou não, vem de uma vitória, certo? Então, e eu não gosto de fazer entradas contra o time da casa, geralmente. Nesse caso, eu vou entrar aqui em back ao Vitória, ou quem for um pouco mais resguardado pode entrar em lei ao Cuiabá no primeiro tempo, que por sinal, depois eu vou fazer um vídeo falando das minhas estratégias. Eu só tenho três e vou contar detalhado como é minhas estratégias para o pessoal acompanhar e entender o meu raciocínio. Ambas as equipes marcam, é sim. E o primeiro a marcar vai ser, vamos a um outro jogo, Vasco e Bragantino. E aí é o seguinte, o que é que eu quero passar para vocês? Um detalhe aqui importante. Eu não gosto do Vasco. É uma questão de rivalidade. Eu não gosto do Vasco. Porém, todavia, temos que compreender que quando chega a hora do trader, o que vale mais é o nosso bolso. Então eu faço questão de dizer que não gosto do Vasco. Espero que ele seja rebaixado. Mas eu tenho que saber separar o torcedor do trader, o torcedor do apostador. Eu aproveito essa situação para poder passar conhecimento. Não é para fazer rivalidade nem intriga, não. Veja que o posicionamento das duas equipes é muito semelhante. O Vasco tinha dado essa melhorada, teve essas duas derrotas, vem de um empate contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. Eu assisti o jogo, o Atlético Goianiense amassou o Vasco. Já o Red Bull, ele tem as suas oscilações, ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde. Então, nesse cenário aqui, eu prefiro acreditar na vitória do Anão da Ladeira, certo? Ambas as equipes marcam, sim. E o primeiro a marcar vai ser o Palhaço da Colina. Não tem para onde correr. É o que eu entendo de cenário para esse jogo. Atlético Goianiense e Botafogo. Eu já falei, eu posto jogo a jogo as minhas tips também no Shot. Se você seguir meu canal, você vai lá no Shot, você vai ver jogo a jogo. Só que uma análise um pouco mais profunda eu deixo para fazer aqui nesses vídeos do YouTube. Vamos lá. Eu costumo dizer que o Botafogo é um time sem vergonha. Por quê? Porque ele oscila muito, certo? Quando você acha que ele vai ganhar, ele perde. Quando você acha que ele vai perder, ele ganha. É um jogozinho bem complicado. É o segundo colocado contra o último. Só que eu fiquei um pouco impressionado com o Atlético Goianiense no último jogo contra o Vasco pela Copa do Brasil, onde amassou o Vasco, mas o retrospecto dele não é bom. O do Botafogo vem dando uma queda, tanto é que tem um empate e uma derrota. Beleza? Então, diante dessa situação, eu não entraria para fazer muito esse jogo não, porque eu acho que é um time sem vergonha, mas para deixar a dica e a tip para quem quiser operar nesse jogo, eu acredito aqui na vitória desse bairro do Rio de Janeiro, Botafogo. Ambas as equipes marcam, sim, eu acredito. E o primeiro a marcar vai ser o Botafogo. Vamos a um próximo jogo aí, também da Série A, Criciúma e Atlético Mineiro.
Aqui é o seguinte, é o nono contra o 12º. Não, não tem uma disparidade muito grande na classificação. O Atlético Mineiro está melhorando aí no seu retrospecto. O Criciúma também deve estar dando sinais aqui. Mas no geral, se você for fazer uma análise, o Atlético Mineiro tem um retrospecto melhor. Não gosto de fazer entradas contra o time da casa, mas nesse caso eu acredito num lei ao Criciúma no primeiro tempo. Acredito em um ADC, tem que olhar as odds, mas eu acredito no ADC a favor do Atlético Mineiro, ou então o empate anula a aposta. E quem for brabo mesmo, vai de back aí o Galo. Ambas as equipes marcam, sim. E o primeiro a marcar vai ser o Galo, viu? Esse é meu entendimento, é o que eu acho que vai rolar para esse jogo aí do Atlético Mineiro. Vamos aqui ao jogo do líder do Campeonato Brasileiro, que joga fora de casa às 21 horas contra o São Paulo. É primeiro contra o sexto, certo? O São Paulo tem dado uma queda de rendimento aqui, mostrou uma reação no começo do campeonato, depois veio caindo e o Flamengo já vem subindo. E aí eu gosto de surfar essa onda, de ver aí, de pegar retrospecto aí dessas equipes quando tá assim, surfando. Vamos lá. Entradas. Leia o São Paulo, embora eu não goste de ir contra o time da casa, mas nesse caso aqui eu acho interessante. Leia São Paulo. Uma DC a favor do Flamengo. Empate anula aposta também para o Flamengo, também outra opção de aposta para você. Mas aí, back Flamengo, pode ser. Ambas as equipes marcam, acredito muito no sim. E o primeiro a marcar vai ser o rubro-negro. É a expectativa e o que eu imagino para esse jogo. Vamos aqui também de Botafogo e Curitiba pela Série B. Esse aqui eu queria muito deixar apenas a ideia para vocês do seguinte. Eu não gosto de ir contra os times da casa geralmente. Nesse caso aqui, o time da casa é o pior colocado com um retrospecto horrível. Contra o Curitiba, que também não tem essa classificação toda. Também um retrospecto muito ruim. Então um jogo dessa natureza que é muito ruim e muito imprevisível, eu prefiro ou não operar, ou se eu operar, eu faço scalp logo após o gol. Que também é outra estratégia que eu uso. Depois eu vou fazer um vídeo específico só com essa estratégia simples para a gente fazer um dinheiro aí no mercado. Então aqui eu não vou optar por nada. Se eu for fazer esse jogo, vai ser fazendo scalps. Amazonas e Ituano. Acredito na vitória do Amazonas, certo? Ambas as equipes marcam, sim. E o primeiro a marcar vai ser o Amazonas. Uma das razões para eu acreditar nisso, querendo ou não, o Ituano é um dos últimos colocados. O Amazonas não tem essa classificação toda, não está tão bem assim no campeonato, mas mostrou um pouco mais de reação aqui, vem mantendo aqui uns empates e joga em casa, tem um peso da torcida. Beleza? E por último, não menos importante, mas também entrando aqui na nossa relação, também temos Série C. É o jogo das letrinhas, o ABC contra o São José. Então, é o 13º contra o último colocado. O ABC não tem essa classificação toda, mas está bem melhor do que o São José. Então, acredito aqui na vitória do ABC. Ambas as equipes marcam. Não acredito. E o primeiro a marcar será o ABC. Comenta aí embaixo se você fará esses jogos, se você é torcedor do Letrinha. E se inscreva no canal para tips. Um forte abraço e até mais.